Olá, sejam bem-vindos ao canal do Guma 3D. Eu me chamo Marcos, mais conhecido como Guma, e vamos para o nosso primeiro vídeo de figure actions feitos pela Bambolab A1, como vocês podem ver ao fundo. Então, me perdoem com a falta de alguns vídeos, de alguns detalhamentos do processo do passo a passo. É o primeiro vídeo, eu tô meio perdido, eu tô nervoso, eu tô com vergonha, é tudo muito novo para mim. Tentar entrar nesse mundo de figure action, YouTube. Para quem chegou até aqui, desfrute do passo a passo do nosso amigo Homem Morcego. Eu volto depois para a gente trocar mais uma ideia. Muito obrigado. Até daqui a pouco. E aqui começamos o nosso processo. Um pouquinho da impressão, essa parte demorou, foram 32 horas para fazer só essas duas peças da capa. Um pouquinho do lixamento. Aqui a gente já mostra um pouquinho do prime que a gente usa. Usei esse prime para todas as peças. E aqui um processo de pintura, né? O preto básico. Essa é a tinta, a marca de tinta que eu uso. É a Mar Barata. Processo da parte da base. Essa filmagem não tá muito boa porque eu tô usando a webcam e a webcam sabe como que é a resolução de webcam, né? Não é muito boa. Mas assim que termina o processo, eu faço a filmagem com o celular que tem a câmera bem melhor. Aí fica legal para ver o resultado. Aí o resultado depois de pintadinho, de preto. A gente continua usando a tinta que estava no aerógrafo, mas eu mostrei mais uma vez a tinta, aí o resultado. Aqui é aquela pausa pro café, né? Tem que ter o cafezinho. A gente agora tá preparando aqui para fazer o processo de pintura do pedaço de asfalto ali. Aí eu uso esse Dark Gray, que é um cinza escuro. E também uso tinta preta. Nesse caso, eu usei 10 gotas do cinza e uma gota de preto. Geralmente eu uso gota. Porque assim eu consigo, se caso faltar tinta, eu consigo fazer um repor, né? Aí é o processo, aí já tá pintadinho, ainda não tá finalizado, que infelizmente eu esqueci de fazer o processo, eu fazendo umas pequenas luzes no asfalto com um cinza mais claro, mas depois dá para vocês verem o resultado. Aqui eu vou fazer a pintura do pedaço do rosto do Batman. Eu uso começo com esse rosa. Nesse caso eu usei apenas uma gota de tinta para uma gota de água. Eu uso 50 por 50 a minha diluição. Aí depois do vermelho, do rosa, a gente vem com o vermelho. O vermelho eu jogo de baixo para cima pegar as partes mais escuras da peça, né? No caso, vou fazer um efeito de luz. E aqui a gente já vai usar base carne ou flash base. Nossa, meu inglês é maravilhoso, né? Aqui é o mesmo processo, né? Uma gotinha é o suficiente, não tem muita coisa para pintar. Aí eu jogo de baixo para cima, dou umas borrifadas de frente, mas bem pouca coisa.
Olha lá. Aí agora eu uso um rosa salmão ou salmão rosa, rosé, salmão rosé ou rosa salmão. Aí esse é o contrário, né? Joga ele de cima para baixo para dar o efeito de luz na peça. Já deu uma melhorada na textura. E depois eu venho com essa base de skin, que é carne, carne. É um tom de pele bem clarinho, quase branco, né? Carne base. Dele eu jogo um pouquinho mais de perto, só em alguns pontos, para fazer um ponto de claridade na pele. Mas é que eu acho que nesse caso eu exagerei um pouquinho, eu joguei até de baixo. Mas o resultado ficou bom. O resultado ficou bom aí, ó. Ficou bom. Agora eu vou usar esse roxo bem clarinho para fazer a textura do lábio. Aí eu usei a proporção de 1 gota de tinta para 4 gotas de água, para ficar bem clarinho, bem diluído, e assim dá um efeito bem bacana. Aí eu aproveitei antes de fazer o vídeo de como ficou, né, o lábio. Aproveitei já para pintar a parte da máscara, a cabeça de preto lá de novo. Já venho trazer para vocês o resultado lá com o efeito dos lábios meio roxo, bem clarinho. Ficou um efeito bem legal, cara. Confesso que para mim fazer pintura com pincel é bem complicado, porque eu tenho tremedeira fora do normal. Aí dá pra ver lá o detalhe da boca, fica bem legal. Aí uma coisa que eu não fiz em uma das minhas filmagens foi fazer na filmagem da pintura dos olhos. Aqui eu venho com esse perolizado aqui, que ele faz uma imitação de como se fosse um metal, jogando na tampa, né, do bueiro. Na verdade, aí eu esqueci de fazer a filmagem com o celular depois, com a resolução melhor. Mas... E agora eu venho com bronze, que eu venho fazendo com... Como que é? O airbrush, acho que é isso, airbrush. Que é esse efeito aí com a tinta. Que eu tava meio bronze, né, a tampa do bueiro, ó. E tem aquele perolizado que eu joguei também, que fica parecendo um metal mesmo, né. Ficou legal esse efeito. E aqui eu já tinha feito o efeito da rua lá também, ó, do pedaço de asfalto, só que eu não filmei em nenhum momento. E aqui é a hora que eu me mato, né? Aqui é complicado, rapaz. Colocar imã, essa parte eu preciso aprender legal. Aí aqui eu vou colocar nas botas do pé. Fica bem colocadinha. E eu passo o Super Bonder, a cola, né, lá. Aí ela fica certinha ali, não solta. E aqui nesse momento o inteligente aqui lembrou, pô, eu pintei a base antes de colocar o imã, mas deu tudo certo. Ou melhor, quase deu tudo certo, né? Vocês vão entender o porquê que quase deu tudo certo. E agora, nesse exato momento que eu consegui encaixar, eu fui apertar para descer um pouquinho mais e adivinha?
O imã caiu lá dentro da peça. Ai, até que é fácil para poder recuperar o imã, né? A gente só vira ali, ó, puxa, pesca o imã com o próprio imã ali mesmo, aí ele meio que encaixa e a gente usa uma pinça depois para tirar. Olha lá, ó, aqui eu mostrei que deu tudo certo. E aqui é o processo da pintura de todas as peças, só pintar tudo de preto, não tem erro. Muito fácil, muito rápido. Aqui também. Aí aqui vocês podem ver, eu testando para ver se não vai soltar. Tudo muito bom. E vamos começar a pintar, né? Ainda dei mais uma apertadinha para garantir que não ia cair. E adivinha o que aconteceu? Neste exato momento, a peça solta, amigo. É isso. A gente dá aquela surtada, né? Fica puto. Mas por um outro lado foi bom, porque isso aconteceu ali no começo, então não tem problema. Não danificou a pintura. Aí a gente usou a mesinha rotatória mesmo. Aí aqui a gente vai usar o Golden agora, que é o ouro, para pintar o cinturão, depois de ter pintado ele de preto. Bacaninha. Nessa altura eu já tinha pintado os olhos da cabeça lá. Eu esqueci de filmar, mas já estava pintado. Aqui é a parte da capa. Essa parte foi difícil, rapaz. A impressão, se dá pra ver que ficou um buraco ali no meio. Eu tentei lixar e juntar o melhor possível, mas se eu fizesse mais do que isso ia danificar. Então eu falei, bom, vamos aplicar a massa, depois a gente lixa a peça. Eu uso essa massinha aí, que é a Milliput. É uma Durapox, é igual uma Durapox, é o mesmo passo que você usa para usar o Durapox, você usa para usar essa massinha. Só misturar ela e tá bom. Mistura com água ali, a água ajuda. Aí nesse momento eu já tinha pensado, vou passar a massa, vou esperar secar e vou lixar a peça inteira para poder deixar a peça lisa e o acabamento ficar legal. Só que quando eu peguei a lixa, a capa tem textura. E quando eu peguei a lixa, a textura da lixa, que é uma lixa 80, que eu vou mostrar para vocês, ela tem uma textura bem parecida com a da capa. Então eu pensei, deu o estralo, pá! Eu acho que eu vou usar a lixa. No lugar de lixar, eu vou, assim que eu pôr a massa, eu aperto a massinha com a lixa, que aí vai fazer a imitação da textura da capa. E foi o que eu tentei aplicar. Só que acredito que aí nessa parte faltou prática, faltou conhecimento, faltou um pouco de paciência, porque eu não passei a massa muito bem passado. Não coloquei a massa, não passei a massa, não coloquei a massa muito bem colocada, alguns lugares ficou o vinco ainda. Eu tentei preencher, mas aí já tá chegando no final. Pode ver que eu amasso bem com a lixa ali para tentar fazer o máximo possível a textura. Essa parte que eu tô fazendo agora é a parte de onde fica o suporte, cara. O suporte machuca demais a peça, aí tem que lixar. Aí eu tentei fazer a mesma coisa, o mesmo processo que eu tinha feito ali no meio das emendas com a lixa. Quando eu passei o primer, aí é o resultado. Olha lá, tem textura. Essa textura é bem parecida com a da lixa lá, ó. Ficou bem interessante ali. Eu falei, acho que vai dar bom, vai ficar legal. Aí esperei a massa secar, né? Aí eu joguei o primer. Eu vi que não tinha ficado tão bom, mas falei, vou pintar assim mesmo.
E vamos voltar comigo. Olha eu aqui de novo! Olha quem voltou! Sou eu, bestado! Essa fala é da hora. Legal, estamos de volta. Voltei pesado dessa vez para mostrar um pouquinho do que eu já fiz. Tem mais um que tá ali em cima, mas ele é muito grande e ele tá meio que solto. Então eu vou deixar um vídeo do Naruto. É o Naruto. É um vídeo do diorama do Naruto junto com a raposa de 9 caudas. Eu vou deixar um vídeo que eu postei, acho que no TikTok. E também vou deixar a descrição do Instagram, do TikTok, se caso alguém se interessar e querer acompanhar aí, porque eu fico postando o processo nos stories. É nos stories? Ou é os réus? Eu também estou falando merda. Acho que estou falando merda. Mas enfim, é isso. Sobre o Batman, o que eu tenho para falar sobre é a capa, cara. A capa não me agradou. Eu ainda vou fazer vou tentar melhorar a capa ou terminar de destruir a capa, né, velho? Porque eu confesso que faltou paciência, faltou prática, faltou paciência. Mas a prática e a experiência também faltou muito. Mas eu aprendo. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui, para quem viu o processo, para quem deixou um like, se quiser se inscrever no canal também, quiser deixar um comentário aí para ajudar a engajar, né? Eu não ia pedir essas coisas não, mas tem que pedir, parece que é tipo um bordão, todo mundo fala, se inscreve, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário. Então é isso, faz isso aí para nós. Obrigado, hein? Eu volto com mais Figure Actions para vocês. É nóis. Fui!